Bom dia, galera do primeiro ano. Voltando aí ao conteúdo que estávamos, certo? O conteúdo que estávamos aí é trabalho e energia, né? Então, nós falamos lá de trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento. Falamos do trabalho de uma força não paralela ao deslocamento, certo? E agora estamos trabalho de uma força variável, certo? Que é quando a gente tem a parte gráfica. Falamos também de trabalho da força peso, falamos do trabalho da força normal, certo? E agora vamos para o trabalho de uma força variável. Então nós temos o seguinte, ó. Quando o trabalho ele está representado através de um gráfico, galera, como fazemos para calcular esse trabalho? Então esse trabalho, pessoal, ele é calculado através da área do gráfico. Então o trabalho vai ser numericamente igual à área. Então, por exemplo, nessa figura aqui nós temos um triângulo retângulo. Então qual é a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, o trabalho é numericamente igual à área da figura do gráfico, ou seja, do diagrama, certo? Professor, tudo bem, aí nós temos um gráfico em que a área está na parte positiva do eixo. O que acontece se tiver uma área na parte negativa do eixo? Vai acontecer o seguinte, gente. Observe aqui, ó. Nesse gráfico, nós temos aqui o eixo da força, que é dado em Newton. Nós temos o eixo do deslocamento, que é dado em metros, né? Então, o eixo X foi substituído pelo deslocamento e o eixo Y foi substituído pela força. Então, você tem um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo. Então, como eu faço para calcular aí o trabalho? Então, o trabalho vai ser numericamente igual à área da parte de cima menos a área da parte de baixo, ok? Lembrando que quando colocarmos o valor aqui referente à força na parte negativa, esse valor vai ser colocado em módulo, tá, pessoal? Então esse valor tem que ser colocado em módulo. Então, gente, para exemplificar melhor esse trabalho, eu coloquei aqui um exemplo para a gente trabalhar um pouco o conteúdo. Desculpa, pessoal. Então temos o seguinte, ó. Nós temos aqui que uma força ela sai de zero e ela sai aumentando até chegar em 20 newton. Depois ela sai diminuindo até zerar de novo. Depois ela sai aumentando na parte negativa até chegar em menos 8 newton. Depois ela cai de novo para zero. E durante isso aí ocorreu um deslocamento de 10 metros para a parte positiva e mais 10 para a parte negativa, porque 20 menos 10 é 10, beleza? Então, nós temos que o trabalho durante os 20 metros é igual. O trabalho durante os 20 metros é igual à área 1 menos a área 2. Logo, pessoal, o trabalho vai ser igual a B1 H1 dividido por 2 menos B2 H2 dividido por 2. Então agora é só substituir. Então vamos lá, substituindo os valores. Trabalho vai ser igual base 1. A base 1 é 10. Então fica 10 vezes a altura, que é 20, sobre 2. Menos base 2. A base 2 é 20 menos 10. 20 menos 10 é 10. Então a base 2 também é 10. Altura. Altura é 8. Está negativo, eu vou colocar positivo. Vezes 8 sobre 2. Logo, quem vai ser o meu trabalho aí, galerinha? Meu trabalho vai ser igual a 10 vezes 20 dá 200. 200 dividido por 2, 100. Então a primeira área foi igual a 100, né?
Agora a segunda área. 10 vezes 8, 80. 80 dividido por 2, 40. Então temos aí, então nosso resultado vai ser 100 menos 40. 100 menos 40 dá 60, ok, pessoal? Então o trabalho vai ser igual a 60 joules. Acabou aí, galerinha. Então nosso trabalho vale 60 joules, que é 100 menos 40. Então o trabalho é 60 J. Então esse foi um pequeno exemplo aí, certo, pessoal? Para o trabalho de uma força variável, ok? Vamos agora, pessoal, para o trabalho da força elástica. O trabalho da força elástica, só apagando um pouquinho aqui do lado, né, gente? Para dar continuidade aí ao conteúdo. Ok? Então vamos começar agora o trabalho da força elástica. Pessoal, alguns trabalhos, eles são conservativos. Então os trabalhos conservativos, na verdade, eles são de três forças. É da força-peso, o trabalho da força-peso é um trabalho conservativo, certo? O trabalho da força elástica, que vamos falar agora, também é um trabalho conservativo. E o trabalho da força elétrica, certo? Também é conservativo. Então esses três tipos de trabalho, eles não dependem do caminho, só dependem do ponto final e do ponto inicial. Então nós temos um trabalho conservativo quando ele não depende do caminho, depende apenas do ponto final e do ponto inicial. Então não importa por onde você vai para Pacifica, se você vai por uma cidade da Paraíba, tal, chega em Pacifica, ou então se você vai por Natal, tal, no final você vai chegar em Pacifica. Então não importa o caminho, o importante é de onde você saiu e onde você chegou, tá? Então isso nós chamamos de trabalho conservativo. Então vamos começar o trabalho da força elástica. Trabalho da força elástica, tá, galera? Então, primeiro, o que é que nós sabemos no trabalho da força elástica, pessoal? Nós sabemos o seguinte, que você vai ter uma mola, certo? Você vai ter uma mola, você vai puxar essa mola. Então, à medida que você aumenta o X, você tem que aumentar a força. Quanto mais você provoca o deslocamento na mola, maior é a força que você tem que aplicar, certo? Então, você vai ter, aqui nesse trabalho, vai ter uma força elástica. Vai ter uma força elástica, certo? Para quem não lembra, a força elástica ela é chamada de K vezes X. Esse K é a constante elástica da mola, ou seja, a rigidez da mola. Esse X é o quanto ela aumentou de tamanho em relação à posição que ela tinha antes. Também chamado de deformação, tá? Então, essa na verdade é a lei de Hooke, certo? É a lei de Hooke que vai falar da força elástica. Então, o que acontece? Nós observamos que a força elástica ela é proporcional à deformação e ela é proporcional também à rigidez da mola. Então, baseado nisso, pessoal, vamos observar o que acontece com o trabalho, tá? Galera, então vamos lá, né? Força elástica aí. Você já viu que a força elástica é K vezes X, o K é a constante elástica, né? Só lembrando, o X é a deformação. E aí nós temos o seguinte aqui, ó, eu coloquei um exemplo aqui bem clássico para a gente trabalhar essa força elástica. Então, por exemplo, nesse primeiro caso aqui eu vou aplicar uma força
e a mola ela está na posição de equilíbrio. A posição de equilíbrio é aquela que a mola não está nem alongada nem comprimida. Quando eu empurro esse bloco que está encostado na mola, ele vai comprimir a bola. Então, vai provocar um deslocamento D ou ΔX, né? Eu posso chamar de ΔX por conta da deformação. Então, eu vou chamar ΔX aqui. Então, eu vou provocar um deslocamento aí ΔX. Nós chamamos de deformação. Só que a mola atua em sentido contrário à força que eu aplico. Então, o deslocamento está para a esquerda e a força elástica aponta para a direita. Como a força elástica está em sentido contrário ao deslocamento, então na mola vai ficar uma energia potencial elástica armazenada, que é o próprio trabalho da força elástica, certo? Que é negativo porque ele está contra o deslocamento. Então eu posso chamar menos F D ou simplesmente menos F vezes ΔX, que é o deslocamento. Então esse trabalho é negativo. Se ele é um trabalho negativo, ele é um trabalho resistente. Então nós temos um trabalho resistente aqui, ó. Temos um trabalho resistente. Por que, professor, um trabalho resistente? Porque a força e o deslocamento possuem sentidos opostos. Então, como a força e o deslocamento possuem sentidos opostos, o trabalho é resistente. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos deixar essa mola aí, tirar a força que eu apliquei para alongar, para, na verdade, comprimir a mola. Vou soltar o bloco. O que é que vai acontecer? Ó? Quando eu solto o bloco aqui, ó, então o bloco está comprimido aqui. A força elástica aponta para cá, ó. Você tem a força elástica apontando para a direita. E aí, quando você solta o bloco, a força elástica leva o bloco sozinho. Então, a força elástica leva o bloco sozinho, de maneira que a mola volta para a posição que ela estava antes e ela sofreu um deslocamento ΔX também. Então, ela sofreu um deslocamento ΔX. Um pequeno detalhe. A força elástica continua para a direita e o deslocamento também, que é o ΔX. Então, nesse caso agora, o deslocamento e a força têm o mesmo sentido. Como o deslocamento e a força têm o mesmo sentido, o ângulo é 0 graus, né? Já trabalhamos isso em questões anteriores, né? Em passos anteriores de trabalho e energia. E aí nós observamos que o trabalho da força elástica vai ser igual a força elástica vezes a deformação, que eu vou chamar de ΔX. Acabou. O trabalho é só isso aí. Beleza? Agora, como fazemos para calcular esse trabalho? Sabemos que o trabalho é força vezes deslocamento. Mas, o que acontece se o trabalho não poder ser representado através dessa forma? Nesse caso, o trabalho da força elástica ele é um trabalho variável. A força é variável. Então, como a força é variável, não pode ser calculado através de uma forma dessa. Aqui foi só para a gente entender a relação entre o sinal positivo e negativo, o trabalho motor e o trabalho resistente. Então, nesse caso aqui, o trabalho é motor, certo? Também chamado de potente. Então, nós temos um trabalho motor ou potente. Tá, galera? Então, na força elástica, o trabalho da força elástica ele é calculado através de um gráfico, que a força é variável. Então, eu vou ter aqui o gráfico, certo? Eu vou ter aqui o gráfico, ok? E aí, o que acontece? Eu vou provocar um deslocamento. Então, eu vou provocar um deslocamento. Então, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Em que eu tenho aqui a força elástica e aqui eu tenho um ΔX. Então, galera, o trabalho da força elástica vai ser numericamente igual a essa área aqui, ó. Como isso aí é um triângulo retângulo, a área de um triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2.
Então o trabalho é numericamente igual à área. Só que aqui essa força é a força elástica, mas a força elástica é K vezes X, está aqui, ó. Então a força elástica é K vezes X, está aqui. Então vai ficar trabalho é igual a base, que é o X, eu vou chamar o ΔX simplesmente de X. A força elástica K vezes X, dividido por 2. Então a base é X, a altura é a força elástica, que é K vezes X, dividido por 2 da área de um triângulo retângulo. X vezes X dá X ao quadrado. Então o trabalho da força elástica vai ser o que, galera? Vai ser kx quadrado sobre 2. Kx ao quadrado sobre 2. Então, só lembrando, o K é a constante elástica da mola, o X é a deformação, certo? E a letrinha aí grega, né, vai representar o trabalho que é dado em joule. Então, o trabalho é dado em joule. O X é dado em metros, porque é a deformação, é o deslocamento. Logo, a constante é dada em Newton por metro, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar uma questãozinha aí do livro. Galera, peguem o livro de vocês aí, na página 55, certo? E vamos fazer uma questãozinha aí sobre o trabalho da força elástica, ok? Então, vamos lá. Página, galera, 55, livro 2, página pessoal, 55, tá, galera? Então vamos lá, página 55, página 55, livro 2, primeira questão. A primeira questão, ela diz assim, gente. Um estudante construiu um gráfico do módulo da força realizada em função da deformação de uma mola em centímetro. Veja que a deformação está em centímetro, temos que passar para metro, tá, galera? Então, ó, força 20, deformação 2, força 60, deformação 6. Então, força 2, deformação 20. Na verdade, força 20, deformação 2. Força 60, deformação 6. Na vertical nós temos a força, que é dada em newtons. E na horizontal nós temos o deslocamento, que é dado em metros. Mas aqui ele está em centímetro, então a gente tem que passar para metro. Então esse 6 aí, na verdade, é 6 vezes 10 é menos 2, ou 0,06. E o 2 é 2 vezes 10 é menos 2, ou 0,02 metros, né? Porque um metro tem 100 centímetros, né, galera? Então vamos para a letra A, pessoal. A letra A, galera, vai dizer assim, ó. A constante elástica da mola no SI. Certo? Então ele quer que eu ache a constante elástica da mola no SI. Então primeiro eu sei que a força elástica é igual a K vezes X. Tá? Então ele pede para a gente calcular aí a força elástica. Então eu basta pegar qualquer valor desse aqui que eu vou ter. Então eu vou pegar os mais simples, ó. Aqui o X é 2. Só que está em centímetro, eu tenho que passar para metro. Vai ficar 2 vezes 10 é menos 2. E a força elástica é 20. Então aqui vai ficar 20 igual a 2 vezes 10 a menos 2. K. Lembrando, 2 vezes 10 a menos 2 porque eu passei para metro, tá, galera? Então aí, ó, 2 vezes 10 a menos 2 está multiplicando, passou dividindo. Então ficou 20 dividido por 2 vezes 10 a menos 2. Tudo isso igual a K. Então esse 10 a menos 2 está embaixo negativo, sobe positivo. Então vai ficar 100 vezes 20.
100 vezes 20 dá 2.000. 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Então o K é igual a 1.000 newton por metro, tá, galera? E para finalizar aí, pessoal, a letra B, o trabalho realizado pela força elástica da mola. Então o trabalho realizado pela força elástica da mola, né, é igual a K vezes X ao quadrado sobre 2. Então o trabalho, letra B, trabalho da força elástica é igual a Kx quadrado sobre 2. Então o K vale 1.000, 1.000 é 10 ao cubo, certo? Vezes o X, certo? Para esse valor que eu peguei aí, ó, eu peguei 2 centímetros, tá? Então, o trabalho realizado pela força da mola. A força foi até 60. Beleza? Ela foi até 60. Então, vamos colocar aqui. O K foi 1.000, né? O K foi 1.000 e nós vamos ter os 6 centímetros. 6 centímetros. Então, 6 vezes 10 a menos 2. Tudo isso dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3. Então o trabalho vai ser igual a 3 vezes potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 3 menos 2 dá 1. Opa, tá ao quadrado, galerinha. Tem que lembrar que está ao quadrado. Potência de outra potência, conserva a base e multiplica os expoentes, tá? Então aqui fica 10 à terceira vezes 6 ao quadrado, 36. Então 36. Potência de outra potência, conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes menos 2, menos 4. Dividido por 2, galera. 36 dividido por 2 dá... 36 dividido por 2 é 18. Potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Ou seja, o trabalho é 1,8 joule. Tá aí, galerinha. Terminamos essa questão. Valeu, tudo de bom para vocês.